Olá, queridos. Leia comigo Marcos no capítulo 13 e no verso 2. Mas Jesus lhes disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Imagine caminhar ao lado de Jesus em meio à grandeza do Templo de Jerusalém, uma estrutura que não apenas simbolizava a fé de uma nação, mas também a sua segurança, identidade e esperança. Os discípulos, admirados com a magnificência daquele edifício, não podiam imaginar um cenário em que ele não existisse mais. Era para eles a expressão máxima da presença de Deus e da estabilidade espiritual. No entanto, as palavras de Jesus romperam essa percepção. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. O choque e a perplexidade dos discípulos foram imediatos. Eles se apressaram em perguntar quando isto aconteceria e que sinais precederiam tal catástrofe. Mas, surpreendentemente, a resposta de Jesus não se concentrou na destruição do templo, mas na preparação espiritual necessária para os desafios que eles enfrentariam. O templo era o coração da vida religiosa dos judeus, uma estrutura colossal que inspirava reverência e confiança. Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I, descreveu o pórtico real, parte do templo, como uma obra da engenharia monumental, com pilares tão grossos que 3 homens eram necessários para abraçá-los. Essa grandeza material, porém, não impressionava Jesus. Ele sabia que por trás da beleza exterior havia um sistema corrupto e uma fé superficial. Ao anunciar a destruição do templo, Jesus estava desafiando os discípulos a olhar além das aparências e a perceber que a verdadeira essência da fé não reside em edifícios, mas na confiança inabalável em Deus. Os discípulos queriam saber quando isso ocorreria, mas Jesus desviou o foco para algo mais crucial: a preparação para a perseguição e os desafios que viriam. Eles enfrentariam traições, julgamentos e, em alguns casos, a morte. Mas em meio a essas adversidades, Jesus lhes assegurou que o Espírito Santo estaria com eles, dando-lhes as palavras certas e a força necessária para perseverar. A preocupação de Jesus não era com a preservação de um edifício, mas com a fortaleza espiritual dos seus seguidores. Ele estava mais interessado em que os discípulos entendessem que a fé genuína não depende de estruturas físicas, mas de uma relação viva e contínua com Deus. A mensagem de Jesus aos discípulos, embora proferida em um contexto específico, ressoa fortemente em nossos dias. Vivemos em um mundo onde as estruturas em que confiamos podem ruir a qualquer momento. Isso inclui nossas seguranças financeiras, sociais e até religiosas. Quando essas estruturas caem, é fácil se sentir perdido e questionar a fé. Mas Jesus nos lembra que a verdadeira fé não está nas coisas que podemos ver e tocar, mas naquilo que é eterno e invisível. Assim como os discípulos foram chamados a se preparar para tempos difíceis, também somos chamados a fortalecer a nossa fé, confiando que, independentemente das circunstâncias, Deus permanece fiel. O templo pode cair, as pedras podem ser derrubadas, mas a nossa fé, ser enraizada em Cristo, permanecerá firme. Amém? Jesus nos alerta
para não sermos enganados por sinais externos ou pelo aparente fim das coisas. Ao contrário, ele nos convida à vigilância constante, sabendo que o Espírito Santo nos guiará e sustentará em todas as provações. Então, que nossa confiança não esteja nas pedras deste mundo, mas na rocha que é Cristo, que nunca será abalada. Amém? Ore comigo. Pai querido, obrigado por estudar a lição da Escola Sabatina em Marcos capítulo 13. Ajuda-nos a não firmarmos a nossa fé em coisas, em estruturas, mas principalmente na pessoa do Senhor Jesus. Oro por essa pessoa querida que está comigo agora, por sua família, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.